Cumprimento todos os irmãos, com a paz do Senhor, amém? Você que trouxe sua Bíblia, vá abrindo lá em Mateus, capítulo 8, versículo do 5 ao 10. Enquanto nós vamos procurando a palavra, a nossa Bíblia, vamos orar e vamos pedir para que Deus nos direcione nessa noite, que Ele direcione as palavras, que Ele direcione esse culto, que Ele trabalhe sobre os nossos corações, preparando para aquilo que Ele tem para falar conosco, para aquilo que Ele tem para trabalhar em nós, porque Ele nos ama tanto, Ele nos ama de uma forma incondicional. A nossa estrutura humana não tem capacidade de entender esse amor incondicional, esse amor qual se entrega em uma cruz para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Pai amado, Senhor Deus, nos direcione, Pai, sim, Pai, me use, Pai, na Tua palavra, Senhor. Prepare, Pai, o coração de cada um destes filhos aqui, Senhor, para que venham receber a Tua palavra, Pai. Fale conosco, Pai, conforme as nossas necessidades, Pai, conforme aquilo que nós necessitamos, Senhor. Aqui, Pai, é um homem falho, Pai, é um homem fraco, Pai, mas eu te peço, Pai, que Tu me use através do Teu Santo Espírito para falar com a Tua igreja, Senhor, para falar com a Tua noiva, Pai, para falar com aqueles filhos que um dia, Pai, Tu virá para recolhê-los, Pai, para levá-los para a glória contigo, Pai, para todo sempre, Senhor. Mas Tu tens uma missão para nós antes de tudo isso, Pai, que é o ide e fazer discípulos, que é o frutificarmos, Senhor. Então nos prepare e fale conosco nesse momento, conforme o Teu querer, em nome de Jesus, assim nós te pedimos, Pai. E desde já te damos graças, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado e amém, Senhor. Amém, queridos? Todos encontraram Mateus capítulo 8, versículo do 5 ao 10. Uma parábola aí. Na realidade não é uma parábola, né? Na realidade é um fato que aconteceu com Jesus naquela época. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o fez. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Indo lá para o 13, então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Podem tomar seus assentos. Então ali Jesus, quando fala de um centurião, né, estamos falando de um centurião romano, não estamos falando de um israelita, estamos falando de um romano, mas um romano qual ouviu falar de Jesus, o qual entendeu quem era Jesus, o qual começou a ouvir sobre Jesus e viu Jesus e disse: esse realmente é o Filho de Deus Altíssimo. Ele creu em Jesus.
mesmo ele sendo romano, mesmo ele não sendo um israelita, ele olhou e ele creu em Jesus. E ele creu em Jesus e ele entendeu a autoridade que Jesus carregava, a autoridade que estava sobre Jesus. Ele disse para Jesus: Jesus, eu não sou digno que entres em minha casa. Ele vendo Jesus, entendendo que ele era o Filho do Deus Altíssimo, ele disse: Jesus, eu não sou digno, mas eu reconheço a autoridade que está em ti. E esse centurião, ele diz assim: sobre autoridade eu conheço, pois eu tenho homens que são sujeitos a mim. Eu sou sujeito aos governadores, às autoridades maiores, e quando eu dou uma ordem, essa ordem é cumprida, essa ordem é realizada. Quando eu dou uma ordem, mando alguém ir, ele vai. Quando eu dou uma ordem, mando ele voltar, ele volta. Aquilo que eu digo para os meus soldados fazerem, eles realmente fazem, sem nenhuma dúvida, sem me questionarem, sem nenhum questionamento. Então eu conheço, eu entendo o que é autoridade. E eu vejo em ti, Jesus, autoridade espiritual. Eu vejo em ti, Jesus, autoridade sobre toda a enfermidade. Eu vejo em ti, Jesus, autoridade sobre todas as coisas. E eu sei que basta uma palavra tua. Eu sei que basta uma palavra e meu servo será curado. Então esse centurião, ele estava buscando por uma outra pessoa. Não era nem o servo dele talvez não sabia nem o que estava acontecendo. Mas sobre a autoridade, né, que ele exercia sobre o servo dele, ele pediu para Jesus, e Jesus deu uma palavra e disse assim: eu nunca vi tanta fé num homem. Nem aqueles que são os meus, que estão à minha volta, têm tanta fé que nem esse centurião, que nem esse soldado romano. Nem mesmo os meus homens aqui, os que estão à minha volta, têm toda essa fé. Ele usou até um soldado como exemplo. Ele diz: vá e seja feito conforme a tua fé. Chegou lá, estava o rapaz já curado, já estava bem, conforme a palavra nos diz. E da mesma forma nós encontramos na Bíblia uma mulher que há muito tempo tinha um fluxo de sangue, que há muito tempo ela estava perdendo continuamente sangue. Encontramos uma mulher que já tinha perdido tudo, já tinha ido visitar médicos, já tinha visitado doutores, autoridades na parte da medicina, e ainda continuava da mesma forma. E era uma mulher que ela se pôs em risco ao seguir Jesus e ao ir lá e tocar nele. Ela estava se pondo em risco, pois ela era considerada uma mulher imunda. Ela, naquela época, a gente vai ouvir falar muito sobre pessoas que eram consideradas os enfermos. Eles não poderiam caminhar, ter acesso normalmente. Depende de tua enfermidade, tu tinha que ficar isolado. Depende de tua enfermidade, tu não podia ter contato com outras pessoas, né? Porque tu era considerado imundo. E além disso tudo, tinha o perigo de contaminação, o perigo de contágio. Os leprosos, eles tinham uma região só para leprosos. Eles tinham regiões, eles tinham locais, eles tinham níveis de relacionamento, níveis que eles permitiam que esses enfermos chegassem, até para não contaminar outras pessoas. Quando a pessoa dizia assim: eu estou curado, eu não tenho mais nada, então procure o sacerdote, te apresente a ele, faça um check-up com ele vai verificar as suas informações e ele vai te liberar para te andar em público novamente. E ali estava aquela mulher se arriscando,
já fraca, não tinha mais nada, não tinha mais dinheiro, não tinha mais com o que fazer, não tinha mais. Pensa numa pessoa que está sangrando há muitos anos, visitou médicos, gastou tudo que tinha, ela não tinha mais dinheiro, ela não tinha mais força, ela não tinha mais saúde, não tinha mais vitalidade, mas ela tinha uma coisa com ela, que era a mesma coisa que o centurião também tinha. Ela tinha uma fé no coração dela. E ela disse: se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Ela disse bem assim, eu não preciso nem anunciar que eu estou ali. E ela começou, imaginem assim, Jesus passando, uma multidão rodeando ele, pessoas se empurrando, pessoas ali, não tinha como caminhar naquele meio. E aquela mulher, ela entra ali e ela começa a se esforçar ao máximo. Ela estava com o seu físico debilitado, ela perdia há muitos anos sangue, e ela estava com o seu físico debilitado, e todas as forças que ela teve, ela entrou ali no meio, e ela foi lá, e ela chegou perto de Jesus, ela foi lá e tocou na orla do manto dele. Jesus vira para trás e disse assim, para tudo agora, alguém me tocou. Os apóstolos falaram para Jesus: Senhor, dá uma paradinha, olha aqui, esse pessoal está todo se empurrando, Senhor, esse pessoal aqui está todos prensando aqui, não tem como a gente caminhar direito nesse meio. Como é que o Senhor acha que nós vamos descobrir quem lhe tocou? Como é que o Senhor acha que a gente vai, olha aqui, esse mar de gente, como é que o Senhor acha que nós vamos ver quem tocou? Mas teve uma pessoa aqui no meio que me tocou de uma forma diferente, porque saiu virtude de dentro de mim, saiu virtude. A fé dessa mulher era tão grande que ela não disse assim: Jesus, eu preciso de uma oração, Jesus, eu preciso de um toque teu, eu preciso que tu faças algo por mim. Não, a fé dessa mulher era tão grande que ela disse assim: eu vou tocar nele, e eu vou arrancar a graça de dentro dele, eu vou pegar e vou extrair essa graça que ele carrega com apenas um toque. E na cabeça dela, ela pensou: e eu vou sair daqui sem ninguém notar, eu vou sair curada desse meio, ninguém vai me notar aqui, eu vou entrar aqui, vou tocar Jesus, vou sair, vou embora, e ninguém vai ver que eu passei aqui. Meu irmão, até pode ninguém te notar, até pode ninguém te ver, mas Jesus vai te notar, Jesus vai te ver, Ele vai te notar, Ele vai te ver, Ele vai dizer: para tudo que tem alguém aqui clamando, para tudo que tem alguém aqui que está vindo para tocar a orla de meu manto, para tudo que eu estou vendo que tem alguma coisa diferente que está acontecendo aqui, para tudo que eu estou vendo um clamor diferente, para tudo que eu estou vendo lágrimas caindo, para tudo que eu estou vendo que está acontecendo algo diferente nesse meio. Meu irmão, não acha que quando cai uma lágrima tua, Jesus não te nota. Não acha que quando tu está lá clamando lá e parece que ninguém te escuta, que Jesus não está te escutando, que Jesus não está te notando, que Jesus não está vendo que tu estás ali de joelho, buscando, clamando. Muitas vezes nós estamos clamando, não é nem para nós a bênção, nós estamos clamando por alguém, nós estamos nos colocando na brecha por alguém, nós estamos buscando talvez por um familiar, talvez por um vizinho, talvez por um amigo, talvez por uma pessoa próxima. E Jesus está nos notando, Ele está nos vendo. E se nós tivermos a fé desse centurião, se nós tivermos a fé
dessa mulher do fluxo de sangue, Jesus vai lá e vai dizer assim: que seja feito conforme a tua fé. Que seja feito conforme a tua fé. E ele para tudo e ele diz assim, ó: ei, alguém me tocou. E foi um toque diferente. Eu vi que saiu graça de mim. Saiu graça de mim. E a mulher está ali no meio, ela já não sabe o que fazer. E ela vem e ela se apresenta para Jesus e disse: Jesus, foi eu que te toquei. Foi eu que te toquei. E dentro de tantas pessoas ali naquele meio, como é que ela sabia que tinha sido ela, que era dela que Jesus estava falando? Meu irmão, aquilo era um empurra-empurra, era pessoas ali querendo estar na volta dele. Não era, Jesus está passando, está todo mundo na volta dele, é uma multidão ali. E é um empurra-empurra, eu quero chegar mais perto dele, eu quero ver o que ele vai falar. Ele vai liberar uma palavra, eu quero pegar essa palavra, eu quero estar escutando o que ele está pregando, o que ele está falando desse reino. Não era uma coisa, uma coisa em fila, ela foi ali, foi pelo ladinho ali. Não, ela teve que entrar ali, ela teve que entrar no meio daquela multidão. E ela sabia que era ela. Porque quando ela tocou nele, ele disse: saiu virtude de mim. E ao mesmo tempo que ele disse: saiu virtude de mim, ela sentiu: entrou virtude em mim. Entrou, a graça me tocou. Aquela unção, aquela coisa poderosa de Jesus, ela pegou e já sentiu a cura dela. Porque com aquela fé que ela veio e ela disse: eu vou ser curada, ela tocou e ela saiu dali no coração dela com a seguinte certeza: eu estou curada. Eu estou curada. Então a virtude que Jesus disse que saiu dele, ela pegou e disse assim: sou eu. Porque eu sei que essa virtude me tocou. Porque eu já estou saindo daqui com uma certeza em meu coração que eu estou curada. Que eu recebi a minha cura agora, nesse exato momento. Nesse exato momento. Meu irmão, eu não sei qual é teu problema, eu não sei o que tu está passando, mas tenha fé, tenha fé dessa mulher do fluxo de sangue, tenha fé do centurião, porque ele é o mesmo Jesus que andou lá curando enfermos, é o mesmo Jesus que está aqui andando em nosso meio agora, esperando simplesmente: só venha e me toque. Só venha e me toque. Mas tem um detalhe. Lá em Mateus capítulo 13, do 53 ao 58. Mateus capítulo 13, 53 ao 58. Se quiser anotar, meu irmão, ou gravar na mente e ler em casa, certo? Diz bem assim: tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava na sinagoga. De tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Quando eu lia sobre Jesus e estudava os evangelhos, eu achava que Jesus chegava em qualquer lugar, em qualquer momento e realizava os milagres. E realizava milagres e maravilhas, indiferente do local onde ele cruzasse, indiferente do local onde ele estava. Mas aqui diz que Jesus estava na sua terra, estava ali no meio da sua vizinhança, e diz que Jesus
pegava e falava da palavra, e estudava e discutia da palavra nas sinagogas, e as pessoas ficavam maravilhadas com ele, e também ficavam maravilhados com os milagres que ele executava. Mas os vizinhos, as pessoas próximas a ele, as pessoas que estavam ali, que moravam perto dos pais dele, diziam: esse aí não é o filho do carpinteiro? Como é que esse cara está fazendo todos esses milagres, essas coisas, isso aí? Mas eles falavam nesse tom desmerecendo Jesus. Eles falavam nesse tom: esse cara aí não é nem... Eles olhavam e diziam assim, nos corações dele: ele não é nem uma pessoa importante. Ele não é um cara, um magistrado, não é um cara estudado. Ele é o filho do carpinteiro, ele é o filho da Maria. Depois que Jesus nasceu, Maria teve relações com seu marido e teve mais filhos. Ele diz: isso aí não é o irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Os irmãos dele estão aqui, essa gurizada aqui são os irmãos de Jesus. Eles são as irmãs, não estão aqui no nosso meio. Não cita aqui o nome delas, mas diz que ele ainda também tinha irmãs. E desmerecendo Jesus. E ali disse, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, porque eles não acreditavam. Muitas vezes, meus irmãos, Deus vai levantar pessoas no nosso meio, e pelo fato de nós já conhecermos talvez o passado dessa pessoa, já conhecemos o histórico dessa pessoa, nós vamos até questionar no nosso coração: mas esse aqui não é o cara que vivia ali no bar bebendo? Como é que agora ele está pregando, está orando por pessoas, as pessoas estão sendo libertas, as pessoas estão sendo curadas? Como é que agora esse cara aí que vivia em canchas de bocha aí, agora está falando de Jesus e tudo mais? Às vezes pessoas que estão próximas a nós, é mais difícil de nós crermos. Mas, irmãos, tanto na nossa vizinhança, quanto no nosso meio, quanto aqui no nosso meio, talvez Deus está levantando aqui pessoas que vão levar o Evangelho de uma forma tremenda. Talvez pessoas que vão estar pregando aqui para o prefeito, para os políticos da cidade, para os grandes homens, e vai levar para Jesus. Talvez pessoas aqui que vão estar visitando hospitais, colocando mãos sobre os enfermos e as enfermidades sendo curadas instantaneamente. E nós temos que respeitar aquilo que Deus está fazendo com cada um de nossos irmãos, como Deus está levantando eles, como Deus está usando eles. Eu era um dos improváveis. Não que eu seja um grande pregador, não que eu seja um grande homem de Deus, mas Deus achou graça em mim. Deus me levantou para pregar. Talvez eu não seja o melhor pregador do mundo, não é? Nem da cidade, nem de Brochir, não é? Mas eu estou simplesmente fazendo aquilo que Ele me mandou fazer, aquilo que Ele me levantou para fazer. Eu estou aqui para fazer a obra dEle, para fazer conforme Ele me ordenou. E aqui nesse meio o Senhor vai levantar mais pessoas, para usar em todas, nas mais diferentes áreas. Deus vai levantar, Deus vai usar pessoas, vai usar grandiosamente, vai usar com milagres, com maravilhas. Ele quer usar homens comuns, Ele usa mulheres comuns, mas Ele quer nos usar. Jesus, Ele pega os improváveis. Sabe por que Ele pega pessoas improváveis, talvez um analfabeto? Ele pega um analfabeto e usa muito mais que um homem letrado. Ele pega um bêbado de bar ali, que depois que ele trata, que ele vai para pregar para os políticos, para os homens aí que estudaram, ou pelo menos que têm um conhecimento a mais.
Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele não é um cara que vai pegar assim, ó, eu vou pegar ele lá que estudou bastante, porque ele estudou. Não, aquele lá que não tem conhecimento, aquele lá é analfabeto, não vou usar ele. Não. Deus usa cada um conforme Ele quer, no momento que Ele quer. E tu pode nunca ter estudado, tu pode só saber ler e escrever. Se o Senhor te chamar para pregar, meu irmão, Ele não vai te dar sabedoria terrena, Ele vai te dar sabedoria vindo dos céus. Ele vai te dar discernimento da palavra. Tu vai ler a palavra vai se revelar para ti. A palavra vai falar coisas para ti que tem o Espírito Santo, que não vai falar para nenhum homem letrado. Homens estudados não vão entender. Pessoas estudadas muitas vezes vão ter que pegar e lá e estudar bem mais a Bíblia para conseguir falar contigo sobre a palavra, para entender o que tu estás falando. Porque a sabedoria terrena é uma coisa, mas a sabedoria que vem dos céus é outra. Ela te traz um esclarecimento. O homem terreno, ele vai ler, ele vai olhar, mas aqui tem uma limitação. Não, mas isso aqui vem até aqui. E agora aquele que está cheio do Espírito Santo vai olhar e vai dizer, não, essa palavra aqui ela não tem fronteiras, não tem limites, não tem nada que impeça. Mas aquela pessoa lá, ela não tem um bom raciocínio. Não tem para ti, querido. Não tem para ti. Porque se Deus achar graça nela, tu vai ter que estudar muito para entender o que ela vai falar. Tu vai ter que correr atrás para entender o que Deus está falando através da boca dela, para te chegar no nível de conhecimento dela. Porque o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Quem faz acepção são os homens. São os homens terrenos, os homens carnais. E Jesus, Ele passa lá em Jericó. Jesus está andando em Jericó. E lá tem um cego que escuta falar de Jesus. Eu vou pedir já até para o Cristiano ir vindo à frente, fazendo um fundo aqui. E lá está passando lá Jesus, e tem um cego, e o cego escuta aquela multidão, pergunta para alguém, ei, alguém está aqui na minha volta aqui? Fala, o que tu quer? Quem é que está passando aí? Daí dizem para o cego bem assim, é Jesus. E diz que o cego de Jericó, ele fica bem agitado. E ele começa a se agitar e ele diz, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele começa a clamar alto em bom tom, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele não podia correr atrás de Jesus que nem a mulher do fluxo de sangue. Ele não podia chegar na presença de Jesus conforme o centurião. Ele não podia ali se apresentar, porque ele não sabia nem qual era a direção, era uma multidão, ele não sabia se ele estava na frente da multidão ou se estava atrás. E tu tinha que ser rápido, porque Jesus estava passando e aquela multidão estava seguindo, e se ele caísse ali, ele ia ser pisoteado. Alguns diziam, ei, fique quieto, cala tua boca aí, meu. Jesus está passando, respeito. Jesus disse, ei, para tudo de novo. Jesus mandou parar tudo. Esse homem aí, hoje é o dia dele. E ele vai lá. O que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Hoje Jesus está te perguntando, meu irmão, o que tu queres que eu te faça? Ele está passando no nosso meio e Ele está vendo as nossas necessidades. Ele está te perguntando hoje, o que tu queres que eu te faça?
queres, ele diz assim, ó, seja específico em teu clamor, seja específico em narrar para mim as tuas necessidades. E ele chega para aquele cego e diz: o que tu queres que eu te faça? Senhor, que eu volte a ver. Ele gospe no barro, ele vai lá, ele esfrega aquele barro nos olhos dele e diz: vai lá lavar a face agora. Ele foi lá e lavou, estava enxergando novamente, e novamente ele voltou a enxergar. E Jesus passa no nosso meio e pergunta: o que tu queres que eu te faça? Quais são as tuas necessidades? O que tu precisa? O que está te faltando? O que tu queres que eu te faça? A tua necessidade é o quê? É financeira? A tua necessidade é o quê? É uma cura física? A tua necessidade é o quê? É como a daquele centurião. Tu está buscando por uma outra pessoa, tu está buscando por um terceiro, talvez por um amigo, por um vizinho. O que tu queres que eu te faça? Vamos nos colocar de pé agora. Se está cansado, se foi um dia, não te preocupe, se tu pode, fique de pé, mas apresenta para Jesus as tuas necessidades. Mostra para Ele o que tu precisa realmente, o que tu realmente quer dEle. Se tu está querendo somente a presença dEle sobre ti, então diz: Jesus, eu quero só um abraço teu, só um aconchego. Eu quero sentir só o teu toque sobre mim, só as tuas mãos sobre mim. Talvez seja no teu corpo. Diz: Jesus, eu tenho um problema assim. Talvez seja uma causa na justiça. Apresenta para Ele. Apresenta para Ele. Se é uma causa na justiça, se é uma necessidade. Ele é o Deus de todas as coisas. Ele é o Deus sobre esta terra. Ele é o Deus que sobre os céus. Ele dá ordem aos anjos dele ao nosso favor. Então clama, busca com todo o teu ser. Bota nas mãos dele, apresenta. O que tu queres que eu te faça? É assim que o Mestre te pergunta hoje, é assim que o Mestre nos pergunta hoje.